Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Essa matéria ela é do ano de 2022. Esse é o intuito do quadro, resgatar algo que já aconteceu, mas que agora fica num limbo, fica ali perdido, a gente não lembra muito bem. Eu acredito até que muita gente na época não teve acesso a essa matéria ou não se atentou a esse fato. De saída do TSE, Barroso participa de evento nos Estados Unidos sobre como... Exatamente. Se livrar de um presidente. E esse é o título do simpósio. Esse é o título do evento. Eu vou tirar a câmera aqui para ficar mais visível. Aqui, pessoal, é extraído diretamente da página da universidade no Texas que promoveu o evento. E o título do evento era Abandonando um Presidente, o desenho constitucional do Poder Executivo na América Latina. A data aqui, se vocês conseguirem ver, é 19 de fevereiro de 2022. Poucos meses antes das eleições no Brasil. Mas vamos ver um pouco mais aqui, antes da gente... Então é um simpósio sobre o desenho constitucional do Poder Executivo na América Latina. Os tópicos incluem, vejam bem, aqui é importante, populismo, que é tudo que a esquerda faz, limites de mandatos, ou seja, você ter uma limitação para um presidente, sobretudo para presidente, embora eu sou a favor de ter uma limitação para deputados e senadores também. Sucessão presidencial, instituições democráticas e aí o ponto-chave, o último, lá no cantinho, quando quase ninguém lê, e destituição do executivo. Exatamente, pessoal, o ministro do STF, presidente do TSE, participa de um evento que o tema principal, um dos temas principais, é a destituição do executivo. O executivo aqui não é o executivo de empresa, não é o executivo de uma multinacional, mas do poder executivo, do presidente da República. E faz importante nós trazermos essa matéria agora, porque ela vem na esteira das denúncias de Mike Pence. Essa denúncia... ela vem para corroborar aquilo que Mike Pence disse. Afinal de contas, lá atrás, o próprio Luiz Roberto Barroso defendeu a ajuda americana, que graças aos Estados Unidos, o Brasil se livrou de uma ditadura, defendeu as instituições. Em 2022, os Estados Unidos interferirem diretamente no processo eleitoral, como provado por Mike Pence, não era ferir a soberania nacional. Mas hoje, punir um juiz tirano que viola a lei, que viola o processo legal, aí eles tentam vender como violação da soberania nacional, como uma injustiça punir, que o STF não vai se curvar a punições estrangeiras, mas o TSE se curvou para tirar um presidente. E não à toa,
quando surgiram todas essas denúncias, somado ao imóvel que eu trouxe há pouco, Luiz Roberto Barroso cogita deixar a corte. Já fala agora para o mês de setembro. Ele pensa o quanto antes em sair, porque ele sabe que está no alvo agora. Porque ele sabe que cometeu irregularidades, ele sabe que cometeu crime. Ele sabe que as eleições de 2022 foram fraudadas. Fraudadas quando liberaram o Lula, quando o STF muda o entendimento que deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Entendimento que ele, STF, já havia dito, para simplesmente anular as condenações do Lula, que foi o mecanismo que eles encontraram, para não ferir a lei da ficha limpa. Depois disso ele vai para os Estados Unidos, ele busca a ajuda da CIA, de Joe Biden, para interferir no processo eleitoral. E agora é aqui que é a parte mais engraçada e curiosa disso tudo. A diferença foi de cerca de 1% entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. 1%. Agora nós temos que fazer um exercício aqui. Porque, afinal de contas, ser investigado isso não vai. Não vão deixar. Na entrevista que Eduardo Talhaferro deu para a Revista Oeste, em determinado momento ele fala que ele não acredita em fraude das urnas porque ele viu a apreensão de Alexandre de Moraes até sair o resultado. E que quando sai o resultado que Lula vence as eleições, ele entra num estado de alívio enorme, muito grande. Então ele não acredita na fraude das urnas. Mas aí eu questiono vocês. Eles não gostam que a gente questione o processo eleitoral, mas num país democrático eu acho que é válido e nós vamos fazer. Com tudo isso que nós já temos. Alteração do entendimento do STF para anular a condenação do Lula. 2. Luiz Roberto Barroso participando de um evento de como se livrar do presidente no ano da eleição. 3. O ministro agradecendo a interferência americana. 4. O ministro falando em alto e bom som que derrotaram o bolsonarismo. 5. Toda a interferência durante a campanha, onde Bolsonaro foi cerceado da sua liberdade de expressão, foi proibido de dizer muitas coisas que são verdade. Esse 1%, se ele for verdadeiro, mostra que o sistema precisou suar sangue para roubar as eleições de 2022. Ou as eleições de 2022 são uma cópia da Venezuela. Quando o Nicolás Maduro, para não dar na cara e não falar que fez igual no Brasil, colocou 5% de diferença. Embora o estagiário lá tenha errado no copia e cola e colocado o mesmo valor para outros candidatos. Que, sinceramente, o Brasil adota o mesmo modelo da Venezuela, só divulga uma parcial depois de um tempo X, que não tem clareza, que é contra a auditoria dos votos, que é contra a perícia nas urnas eletrônicas. Ministro, agora eu faço o questionamento. Se é na justiça que o senhor quiser resolver, eu faço o questionamento e coloco o senhor para responder para mim. Se o processo é lícito, com total lisura, qual que é o medo de impor o voto auditável? Por que então nós não podemos auditar as urnas, ministro? Já que o sistema é tão perfeito assim. Agora fica a questão, se o senhor me processar, porque eu estou questionando isso, o senhor está dizendo então que o processo não é tão limpo assim, não é tão claro, ele pode conter falhas. Ou o senhor tem que concordar comigo que deveria ser periciado, que nós deveríamos poder auditar os votos. E essa é a questão que fica, meus amigos. Essa é a reflexão que eu deixo aqui no Sagrada Amnésia. Em 2022,
Poucas pessoas se atentaram a esse evento que aconteceu com a presença de Luiz Roberto Barroso. E que poucas pessoas se atentam agora, que logo após Mike Pence divulgar essa informação, de que sim, a CIA de Biden interferiu nas eleições do Brasil, eu fico com questionamento. O sistema suou sangue para ganhar com 1% dos votos? Ou eles manipularam o resultado e divulgaram como eles queriam? Eu deixo essa pergunta para vocês. Assim nós terminamos a nossa live. Um abraço a todos. Se você chegou até aqui, se você assistiu, se você está acompanhando o nosso canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, dê essa moral para nós e vamos sem medo, dando a nossa opinião, trazendo as notícias, comentando o que acontece no Brasil e no mundo de forma honesta, de forma justa e sem medo. Mas aí eu deixo para vocês a pergunta: o sistema suou sangue para ganhar as eleições de 2022 ou eles manipularam como na Venezuela?